israelense. Entendi. Até aqui ficou claro? Tranquilo. Agora, como eu falei, Jacó tinha um irmão, que eu até brinquei, Jacó e Esaú, né? Mas na verdade é Jacó e Esaú. O irmão de Jacó, chamado Esaú, ele foi morar na parte além do Rio Jordão. E ele é chamado de Edom. Sabe por quê? Edom, em hebraico, vem da palavra Adamá, que significa terra vermelha, avermelhado. Edom. Ele era muito peludo e provavelmente ruivo. Por isso que ele tinha esse nome de Edom. Era um apelido. O nome dele mesmo era Esaú. E Shaul, que significa o peludo. Alguém que tem muito pelo. Porque talvez ele cresceu, já nasceu tipo o Tony Ramos, aquela bolinha de pelo. Então os pais dele deram para ele o nome de Shaul, o peludo. O peludo. Aí, olha o que diz Gênesis 36, versículos 1 em diante. São esses os descendentes de Esaú, que é Edom. É como se eu falasse assim... você tem algum apelido? Vilela. É meu sobrenome. Esse sobrenome virou apelido, né? É como se fala assim, o Noah é o filho de Rogério, que é Vilela. Tá bom? Também conhecido como Vilela. Tá certo? Então, Edom é o nome dele. Os descendentes dele que habitaram naquela terra são chamados de Edomitas, que coincide hoje com a Jordânia. Volta pro mapa, o segundo mapa, por favor. Agora vocês já sabem lá, a Jordânia está ali, ó, onde hoje é Edom, tá bom? Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles iam atravessar. Você consegue ler aí no mapa a cidade de Eilat? Senão eu vou te mostrar. Tá escrito Temã. Tá vendo Temã? Temã, tá bem acima. Aqui, ó. Coloca o mouse em Temã. Okay, agora vem pro lado direito de Israel, ou o contrário, o outro lado. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, agora pra cima, aí essa cidade aí, ó. O povo de Israel estava perto daí, tá certo? Mas para chegar na Terra Prometida, o que eles fizeram? Eles deram a volta, porque Edom não aceitou que eles passassem pelas terras de Edom. E aí Deus falou, vocês não vão guerrear contra os edomitas, porque eles são irmãos de vocês. Eles são primos, que o ancestral deles é tio de vocês. Eles deram a volta e entraram por outro lado. Uma coisa curiosa também, que aí no território de Edom havia mais 2 outros reinos menores que surgiram, que são descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. É o reino de Moab, ou os Moabitas, tá certo? Que inclusive, é o seguinte, quando Ló ele sai de Sodoma, a mulher dele ficou lá, ela virou uma estátua de sal. Então ele acaba num momento, só tava ele e as filhas, ele se embriaga e tem relação sexual com as filhas dele. Meu Deus. Tá certo? E as filhas acabam dando à luz a um filho do próprio pai, incesto. Aí ele é o descendente dos Amonitas e dos Moabitas, que eram povos muito assim, selvagens, que moravam ali na fronteira de Israel com Edom, onde hoje seria a fronteira de Israel com a Jordânia. Até aí tudo bem? Então já falei de um reino como ele era mencionado na Bíblia. E você está percebendo que tem até um parentesco ali? Porque de certa forma, muitos desses povos aqui, os árabes também, vou falar deles, são descendentes de Abraão. Então você nota que são os filhos de Abraão brigando entre si. Olha como é que um caso de família pode resultar em grandes problemas. Agora eu vou falar de um outro reino que também sempre se tornou inimigo de Israel e hoje principalmente. Vamos ao próximo aí. Próximo mapa, vamos lá. Isso. Pronto, esse aí, ó, o Iêmen. A gente acabou de falar do Iêmen, né? O Iêmen que atacou Israel e que também quer mandar, como fala, foguetes para lá, mísseis e tudo mais. Em 1 Reis, capítulo 5, versículo 5, vai falar quem era do Iêmen. E vai surpreender todo mundo. Eu vou ler aqui. 1 Reis, capítulo 5, versículo 5. Alguns dizem até que ele se apaixonou por essa mulher, o rei Salomão, e teve filhos com ela. Você deduz quem era? Sabá. A rainha de Sabá. Olha aqui o que diz o 1 Reis, capítulo 5, versículo 5. A rainha de Sabá veio visitar Salomão e diz assim, olha... Deixa-me ver... Não, perdão. Eu li errado aqui. Não é 1 Reis 5, 5, não. Deixa-me ver aqui. Eu tinha notado essa passagem aqui...
Perdão, gente, a rainha de Sabá tá anotada errada aqui. Eu vou achar para vocês, é um pouquinho na frente. Isso aqui é de Irão. A rainha de Sabá, dá uma googada aí para mim. Procura o texto que fala da rainha de Sabá. Esse aqui eu tinha anotado as passagens e acabei deixando aqui. Se alguém encontrar aí, por favor. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma googada aqui. Aqui, ó, gente, como é que é bom quando a gente esquece? Rainha Sabá. Vamos lá. Segundo Crônicas, capítulo 9. Eu sabia que não estava aqui em Reis. Segundo Crônicas, capítulo 9. Quando a rainha de Sabá ouviu... Aliás, vou até fazer um conselho. Quem está assistindo essa live aqui, pega a Bíblia na sua casa e vai anotando essas passagens, que é interessante. Vai abrindo e já vai anotando. E, aliás, eu vou até abrir um parênteses. Enquanto o pessoal vai buscando a Bíblia ali, eu até botei um story antes da gente entrar no ar aqui. Eu busquei aqui no Google a informação e ele me deu. Às vezes um chat GPT também pode te ajudar, mas cuidado para não deixar que a tecnologia pense por você ou estude no seu lugar. Eu tava ali, aí eu tava brincando enquanto a gente entrava no ar, eu perguntei lá pro chat GPT lá, qual das cartas de Laquis menciona o profeta? Nenhuma carta menciona o profeta. Não existe nas cartas de Laquis. O que há é uma inferência de alguns que a carta número 4 pode falar de profetas, pode fazer uma referência a profetas ou mensageiros, mas não fala profeta. Aí eu questionei. E não é a primeira vez que eu faço isso, não. Você tem razão? Você tem certeza que não existe a palavra profeta nas cartas? Ah, sim. Aí ele respondeu, você tem razão. Na carta número 4 aparece a palavra hebraica Navi, que é profeta. Várias vezes já aconteceu comigo em chat GPT, que eu vejo que a informação está errada, eu falo, você tem certeza? Alguns até falam assim, obrigado pela correção. Desculpe. Então, gente, uma dica, não seja antitecnológico. Eu acabei de pegar a informação, não lembrava de 1 Crônicas capítulo 9, foi buscar a informação aqui no Google e achei rapidinho, não tem nenhum problema. Mas cuidado para que a inteligência artificial não se torne cadeira de rodas para quem não é cadeirante. E os cadeirantes vão concordar comigo. Verdade. Um exemplo, não é ofensivo. Porque quem é cadeirante, o que ele mais desejaria é não ser cadeirante, principalmente andando nas ruas esburacadas dos grandes centros do Brasil. É horrível, eu fico imaginando alguns lugares que eu passo, como é que um cadeirante passa nesse lugar. Ônibus que não tem coisa... Então, quer dizer, o que um cadeirante mais gostaria é não precisar da cadeira de rodas. Então, pegando apenas como um exemplo muito respeitoso àqueles que têm necessidades especiais, nós não podemos deixar que a tecnologia se torne cadeira de rodas para quem não é cadeirante, para quem não é. Você está entendendo? Porque você tem a cabeça que está ali, que pode funcionar, mas você coloca a inteligência para raciocinar no seu lugar. É como se você colocasse a cadeira de rodas para andar pelas suas pernas, sendo que você podia andar. Então, cuidado com isso. Voltando então, o Iêmen está mencionado aqui, olha, 2 Crônicas, capítulo 9. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância, de pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. E Salomão conversou com a rainha de Sabá. A Bíblia fala, inclusive, da terra de Avilá e a terra onde tem o melhor ouro, o ouro de Ofir, e alguns pensam que seria na região do Iêmen. Olha o mapa de novo aí, olha. O reino de Sabá, da rainha de Sabá, está mostrado aí em cor alaranjada. Tem um outro mapa que vai mostrar de maneira mais precisa, porque alguns pensam que o reino de Sabá, ele pegava do outro lado. Esse mapa que vocês estão vendo aí, tá aparecendo pro pessoal na tela? Tá. Esse mapa que está mostrando aí, está mostrando o Golfo de Aqaba. Tá vendo? O Mar Vermelho, falei errado, o Mar Vermelho, que ele vai dar o braço do Golfo de Aqaba e o outro braço do Canal de Suez. Lá em cima é o Egito. Então, acredita-se que do lado de cá, onde está escrito África, também pertenceria ao reino de Sabá. Eu acho que o próximo mapa eu vou mostrar isso aí para o pessoal. Olha aqui, é a terra de Cush. A Bíblia fala da mulher Cushita, ou Cushita, como aparece lá na Bíblia. Inclusive, essa região que está marcada aí do povo de Cush, que pegaria o Iêmen, pegaria também uma parte do que hoje seria a Etiópia,
pegaria alguns países ali da África também. Esse povo é engraçado. E quem gosta de estudar sobre a história do povo negro, uma das nações negras mais civilizadas foi a nação cuxita. Eles eram altamente tecnológicos. Deixa eu explicar que essa palavra é anacrônica para a época. Quando eu falo tecnológico, eu estou falando assim, para os fins daquela época, eu estou falando do período do bronze, até o período do ferro. A tecnologia, por exemplo, de fazer um metal era uma tecnologia. É que a gente pensa em tecnologia, pensa em celular, em computador. Era uma tecnologia. Então, era um povo negro, altamente sofisticado, de uma cultura altamente avançada. Tanto é que a rainha de Sabá era famosíssima, e ela veio de onde? Justamente desse povo cuxita, o reino do povo cuxita. Que Sheba era um dos condados ou um dos territórios do reino cuxita, que era muito maior. Olha o tamanho que ele pegava. Inclusive, eu estive lá em Meroe, que é no Sudão, e eu visitei no Sudão um pouco do reino cuxita. Nossa, Vilela, é incrível. Eles construíram pirâmides sofisticadas como os egípcios. Tem pirâmides no Sudão. E, inclusive, a língua hieroglífica usada pelo povo do sul do Egito ali, que hoje é o Sudão, que é o povo cuxita, é um tipo hieroglífico muito sofisticado que usa os mesmos caracteres do egípcio, Sim. mas eu, por exemplo, não consigo ler nada. Tá. Poucas pessoas conseguem decifrar tudo. E olha que curioso, até na época que o Egito dominou essa parte, o Egito chamou essa região de Núbia, em homenagem ao deus Anubis, que é aquele deus chacal, é o cachorro. E o povo núbio, que hoje é o Sudão, foi uma grande civilização do passado. A Etiópia, que hoje é um país que enfrenta tantos problemas de desigualdade social, de fome, de miséria, a Etiópia foi um país ultra mega power sofisticado no passado. Tá certo? Então olha que interessante aí. Essa região toda aí foi um grande império no passado. E a rainha de Sabá veio justamente de Sheba, que hoje faz parte, do Iêmen, e é inimigo de Israel. Inclusive, alguns acreditam, isso aqui não tem como provar, mas existe uma lenda, eu até tenho dúvida até que ponto eu posso chamar de lenda, ou eu posso chamar de um evento histórico que foi mitologizado. Acredita-se que a rainha de Sabá, ou Sheva, como dizem em hebraico, que Sheva em hebraico pode ser juramento ou sete, Sheva. Mas o Shabá ali não tem nada a ver porque é um nome cuxita, tá bom? Essa rainha de Sabá, talvez ela ficou grávida de Salomão. Inclusive tem uma lenda que conta que quando ela voltou para Sheba, ela não pôde casar com Salomão porque o reino dela não aceitou a união dos dois. Sabe essa questão da rainha que ama e não pode casar? Na rainha da Inglaterra, lá na história dela, não tem a irmã da rainha Elizabeth, que ela era apaixonada por um sujeito, não podia casar com ele porque ele era divorciado. E eles até colocaram no The Crown essa história. Pois é. Então diz que a rainha de Sabá não pôde casar com Salomão. Ela voltou muito triste. Aí alguns até dizem que ela voltou para o país grávida de Salomão. E que ela teve um filho com Salomão, o rei Menelik, que se tornou rei da parte da Etiópia. E na Etiópia, até hoje, é reconhecido que os descendentes do rei Menelik são descendentes de Salomão. Tá certo? Até tem uma história que o rei Menelik, ele ganhou de presente do rei Salomão uma cópia da Arca da Aliança. Aquela que o Indiana Jones foi procurar. E o rei Salomão, então, deu para o filho dele, com a rainha de Sabá, uma cópia da Arca da Aliança. Só que o Menelik, que era muito esperto, o que ele fez? Quando ele voltou para casa, ele trocou a Arca da Aliança, cópia que ele tinha, pela verdadeira. E até hoje, quem vai à Etiópia, tem um lugar lá, uma igreja, depois você pode dar uma googada aí, onde os sacerdotes que trabalham ali dizem que dentro dessa igreja está a verdadeira Arca da Aliança, e que uma cópia dela estava no Templo de Jerusalém.
Então, essas buscas pela onde está a Arca da Aliança, né, que o Indiana Jones entrou um filme sobre isso, alguns lá na Etiópia vão dizer que a Arca da Aliança está na Etiópia. Então tem essa questão aí também. Ou há também alguns que, acreditando na possibilidade de Salomão ter tido um affair com a rainha de Sabá e que ficou aquele amor platônico que ele não pôde corresponder, alguns, não estou falando que é uma ideia unânime na academia, é uma possibilidade. Alguns acham que a rainha de Sabá seria a Sunamita, que é tão mencionado no livro de Cantares. Aí eles colocam a história de Salomão assim: Salomão, quando assume o poder, ele está todo cheio de entusiasmo, de sabedoria, escreve o livro de Provérbios. Se apaixona pela rainha de Sabá, aí escreve o livro de Cantares. Fica na fossa porque ele não pode realizar o amor com ela, aí escreve o livro de Eclesiastes, que é altamente depressivo. Repito, não é uma unanimidade na academia, mas há alguns que pensam assim. E uma curiosidade, lembrando que eu sei que eu estou falando do Iêmen, mas na época tudo era um povo só. O povo etíope e o povo iemenita era um povo só, era o povo cuxita. Israel reconhece hoje que, de fato, há na Etiópia judeus etíopes. Só que não estou dizendo que Israel valida essa história de Salomão com a rainha de Sabá, tá bem? Eles acreditam que esses judeus etíopes podem ser das tribos do norte que, ao fugirem, encontraram refúgio ali na região do Iêmen e também na região da Etiópia, e são judeus legítimos. Tanto é que eles voltam para Israel, fazem a Aliá, que é a subida para Israel. Você tem judeu etíope no exército, é interessante. Você está lá no exército e vê no exército pessoas negras como eu, que não tem nenhum daquele estereótipo do judeu branco europeu, negros como eu mesmo assim, são judeus etíopes. Alguns até de quipá, alguns religiosos e tal, e tudo ali. Bom,